Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos tratar dos casos de linchamentos provocados pelas redes sociais e que chocaram a sociedade brasileira. Para analisar o assunto, convidamos o colunista do jornal O Dia, Fernando Molica, o professor da USP e da SPM, Eugênio Butti, e o filósofo Renato Giannini Ribeiro. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Muito badalada a convocação da CBF dos 23 jogadores que vestirão a camisa da seleção brasileira na próxima Copa. Tanto a mídia nacional como estrangeira compareceu em peso ao evento, certa de que só teria boas notícias, e teve, ao contrário do que vem ocorrendo ultimamente. A reação dos comentaristas às escolhas da comissão técnica foi positiva e unânime. Não houve queixas nem reclamações. Significa que, em caso de eventuais problemas com a equipe, ninguém poderá condenar a dupla Scolari e Parreira. Todos terão errado. Antes assim, jogando em casa e com o aval da mídia, insatisfação, se houver, só virá de acontecimentos extracampo. O dramático apelo de Michelle Obama em favor da libertação das quase 300 meninas nigerianas sequestradas há 2 semanas pelo grupo extremista Boko Haram, coloca a comunidade mundial islâmica em posição inconfortável. Ou adere à onda de solidariedade internacional em repúdio à violência dos radicais, ou assume que o islamismo é incapaz de aliar-se às causas humanitárias. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através do telefone ou de nossas redes sociais, no site do Observatório da Imprensa. A escalada não é de violência, é de crueldade. Uma aberração que não se mede com estatísticas, mas com sustos contínuos e a incontrolável sensação de pavor. A cada dia, uma brutalidade nova e diferente. A mais recente, na periferia de São Paulo, resultou no assalto a uma Kombi, o aprisionamento do motorista dentro do veículo, logo incendiado pelos bandidos. A vítima teve 90% do corpo queimado. Permanece emblemático o linchamento de uma dona de casa de 33 anos, mãe de 2 filhas, perto do charmoso balneário do Guarujá, no litoral de São Paulo. Irresponsavelmente denunciada na internet como sequestradora de crianças para sacrifício em rituais religiosos, o assassinato de Fabiane de Jesus representa a ruína do Estado de Direito, a descrença na justiça e a entronização do justiçamento sumário. É o ser humano no seu estágio mais primitivo, o da besta em sua matilha. Tão antigo como a condição humana, o linchamento tornou-se prática comum no Brasil. Segundo o sociólogo José de Souza Martins, somos campeões na modalidade, com 3 a 4 episódios por semana. A sociedade cordial deu nisso? Onde meteram-se a bonomia, a alegria e a tolerância cantadas em prosa e verso? A tecnologia vai nos levar de volta às cavernas? Se você não gosta de cenas violentas, não precisa assistir à reportagem que se segue. Mas não deixe de participar deste debate. Estamos falando de você, sua família, seu presente e futuro.
de casa Fabiane Maria de Jesus foi espancada por dezenas de pessoas após ser confundida com uma mulher que realizaria rituais de magia negra com crianças sequestradas. O crime ocorreu no Guarujá, região litorânea de São Paulo. Os rumores sobre os supostos raptos ganharam força após o perfil noticioso Guarujá Alerta veicular os boatos. Cerca de 50 mil pessoas seguem o perfil no Facebook. Se é boato, você deve primeiro apurar para poder veicular. O problema é que se você não tem um compromisso ético, né, e que o jornalista em princípio tem, as pessoas se sentem liberadas para fazer exatamente o que quiserem, né, divulgar o que quiserem e sem pensar nas consequências. O imediatismo é uma característica do senso comum, né? O julgamento imediato, né, bateu, levou, tudo isso faz parte do comportamento humano em qualquer época, na verdade, né? Então eu acho que simplesmente a internet acaba potencializando isso. Um retrato falado logo começou a circular na rede, mas a imagem era, na verdade, de uma acusada de sequestro no Rio de Janeiro. Outra mulher também foi confundida com o retrato e pediu que retirassem sua imagem da página. Nos Estados Unidos, a expressão que é usada quando tem algum suspeito, antes de ir antes de ter o tribunal, é chamar ele de defendant, o acusado. Porque o que significa? Ele pode não ser o criminoso. Então você tem que ter essa prática. Veja só, é preciso provar que ele é um criminoso e após ter provado tem que se imaginar qual é o seu castigo. O administrador da página disse que está sofrendo um linchamento moral e que está sendo vítima de ameaças de morte. Ele alega que parou de repercutir as informações quando confirmou que eram falsas e que pediu à polícia uma nota oficial explicando que não havia sequestros de crianças na região. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o administrador quer repassar a responsabilidade pelo boato para a Polícia Militar. Mesmo que tivesse sido uma outra pessoa que é um seguidor, enfim, alguém que circule por ali e poste coisas e tal, isso tem que passar por um filtro, é a velha questão do filtro. Então, assim, você é responsável por aquilo que faz, sempre. Se a mídia não causa diretamente a violência no mundo cotidiano, nas relações entre as pessoas, a gente pode dizer que a imprensa estimula atitudes de apoio à resolução violenta de conflitos. O linchamento da dona de casa trouxe de volta à pauta o polêmico comentário da apresentadora Raquel Sherazade sobre um caso de injustiçamento no Rio de Janeiro. Na ocasião, um menor acusado de roubo foi espancado e acorrentado nu a um poste. A atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Ela refletia, por mais que ela devesse pensar melhor sobre isso, ela refletia claramente a posição de uma parcela significativa da população. Não foi à toa que ela teve tanto apoio, né? Inclusive nesse sentido de dizer que é preciso deixar as pessoas falarem, deixar ter opinião, como se não houvesse uma diferença entre a opinião de uma pessoa comum e uma pessoa que tem uma mídia à sua disposição ali, um espaço na mídia, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns problemas relativamente sérios, especialmente com noticiário de crime. Primeiro problema, recusar sistematicamente a legitimidade do sofrimento dos favelados, dos moradores de favela. Segundo, legitimar a ação policial. Terceiro, estigmatizar ao extremo o criminoso. Quando a população faz o que ela fez, linchar, ela está fazendo algo de inovador, fazendo algo que pertence talvez a um sentimento próprio do populacho de fazer justiça, ou está repetindo as práticas de justiça da sociedade que existem? Estudiosos apontam que o aumento de linchamentos está ligado à falência das instituições democráticas. A sociedade contemporânea é marcada por uma espécie de crise da representação ou ainda por uma ideia de o indivíduo não quer aceitar mais a autoridade daquele que antes falava no seu nome, que o representava. Faz parte, portanto, talvez poderia fazer parte desse movimento, a ideia dos indivíduos não esperarem mais a justiça, não esperarem mais a polícia e fazerem a justiça com as próprias mãos. A violência ela não tem sido vista como banal, ela é muito importante e ela está visível para todo mundo, para poder resolver esses problemas. Então, o que existe mesmo é uma banalização da vida.
Renato Janine Ribeiro, antes de tudo, prazer em tê-lo aqui no programa. Você nos trazia periodicamente as suas luzes, às vezes em situações muito difíceis, né? como hoje, mas eu queria que você introduzisse esse problema respondendo a uma pergunta. O que está acontecendo com o brasileiro? Olha, Dines, primeiro de tudo, prazer de estar com você, de estar nesse programa de novo. O que está acontecendo? Eu acho que a observação de que há uma falência, uma insuficiência, não diria falência, mas uma insuficiência das instituições democráticas é pertinente. Quer dizer, nós estamos numa situação que muita gente sente que a justiça não é efetiva, que ela não resolve os problemas direito delas. Agora, o pior é que nessa situação que é muito delicada, as pessoas deveriam ter muita responsabilidade em tratar isso. Quer dizer, as questões deveriam ser tratadas com cuidado. Quer dizer, não cabe nessa situação nem colocar óleo na fogueira, incentivando quem está tentando fazer injustiça com as próprias mãos, nem cabe também certo tipo de omissão. Por exemplo, o caso recente do menino que foi assassinado pelo pai, aparentemente pelo pai, e, pelo que se sabe, pela madrasta, no interior do Rio Grande do Sul, foi um caso em que o Conselho Tutelar falhou, a promotoria falhou e, sobretudo, o juiz falhou em tomar medidas que assegurassem a sobrevivência de um menino que aos 11 anos foi se queixar. Então, quer dizer, deu um passo que é muito difícil. Então, a sensação de que muita coisa não está sendo conseguida, não está sendo feita, ela deixa as pessoas desamparadas, de várias formas. Inclusive, nós, especialmente, estamos muito chocados com isso. Quer dizer, hoje você abre o jornal e você vê uma sucessão de atos de violência. Hoje eu vi uns 4, 5. Talvez eu não prestasse atenção, talvez eles estejam mais visíveis, mas essa sensação de violência de muitos contra muitos, está muito forte. E o fato de que são, sobretudo, os mais vulneráveis socialmente, os pobres, os negros, as vítimas principais desses ataques violentos, falando em termos gerais, não nos confinando ao caso do Guarujá, isso é muito inquietante. Fernando Molica, você tem uma larga experiência na chamada grande imprensa e agora trabalha num jornal muito sacudido, que eu gosto muito, o Dia, né? Agora, a imprensa popular no Brasil, ela era famosa pelas suas manchetes fantasiosas, né? Quer dizer, matou a mãe sem motivo, quer dizer, eram truques de criação jornalística, né? Agora, hoje não, hoje as manchetes hoje são verazes, são verdadeiras, estão acontecendo aqui e ali. E o que aconteceu? É a imprensa que ficou mais ligada na realidade ou a realidade que está realmente se impondo à imprensa, né? Eu acho, primeiro, assim, a gente tem uma realidade muito cruel, né? Esse país é um país que foi escravocrata até anteontem, né? Não faz muito tempo, em termos históricos, anteontem, era perfeitamente legal você pegar um ser humano, botar numa praça ou dentro de sua fazenda, açoitear aquele sujeito. Isso era um comportamento normal, né? Isso é um comportamento, sei lá, os meus avós, que nasceram em 1900, eles ainda conviveram com uma memória muito direta. Certamente eles conheceram escravos, ex-escravos. Então, isso você tem uma tradição da violência na sociedade brasileira, um estímulo à violência, essa história de linchamento. Quantas vezes na minha infância eu não ouvi isso? E o comentário, tem que matar, tem que bater. De uns tempos para cá, nós, jornalistas, ouvimos muito essa... Somos acusados de nós sermos defensores de bandidos. A expressão direitos humanos no Brasil ganhou uma vocação pejorativa. E virou até uma entidade. Eles falam, lá vem os direitos humanos. Não é nem uma associação de direitos humanos. Ela ganhou uma autonomia, e uma autonomia pejorativa. E talvez o fato da própria imprensa ter hoje um comportamento muito mais equilibrado, não que não cometa erros, não que não cometa excessos, mas, de um modo geral, você tem um comportamento muito mais equilibrado em relação a isso, muito mais cuidadoso em relação a isso. E a internet, ela é terra de ninguém. A internet virou um negócio, antigamente a gente falava, deu no jornal. Isso deu no jornal.
dava credibilidade. Hoje você fala, deu na internet, como se a internet fosse um veículo. Ela não é um veículo, ela é um mural, como esse mural aqui do cenário do programa, que você pode escrever qualquer coisa. Então, a internet dá uma legitimidade, deu na internet que tem uma sequestradora, né? Deu na internet que ela está fazendo magia, deu na internet. Então, o perfil lá no Facebook do Guarujá ganha uma credibilidade, porque a pessoa está lendo. Não, eu li isso. Eu vi, estava escrito. A palavra escrita ainda tem um poder num país que tem uma tradição até de poucas letras, né? Isso dá uma certeza, dá uma veracidade, que é algo muito complicado. Agora, isso só causa esse efeito porque a gente vive numa sociedade violenta, também, como frisou o Janine, de uma institucionalidade baixa, das pessoas acreditarem pouco na polícia, na justiça, de culparem os direitos humanos. Então, também, isso não aconteceria. A imprensa poderia estimular, não. Pode me estimular à vontade, que eu não vou linchar ninguém. Claro. Né? Eugênio Butti, tem aí um episódio que nenhum dos 3 convidados se lembra, porque não eram nem nascidos, mas quando o Brasil começou a se preparar para entrar na guerra, estou falando de 42, e eu assisti linchamentos sem assassinatos de pessoas que eram inocentes, não é? E conheci uma moça alemã cujo pai foi linchado na Praça Mauá, era alemão, não é? E foi linchado absoluta. Pegaram ele, sabiam que era, mata o alemão porque eles estão afundando os navios brasileiros, e ele foi linchado. Estou falando de 1942, aquela fase que a gente olha com nostalgia, cor-de-rosa, não sei o quê, mas já existia essa entidade da justiça com as próprias mãos, uma injustiça com as próprias mãos. Como é que você vê isso, Butti? Bom, Diniz, antes de tudo, boa noite ao Renato, ao Molica. Parabéns pela matéria introdutória do programa, que dá um panorama muito eficiente, muito claro sobre o que vem acontecendo no Brasil, de um modo que até agora eu não tinha visto. Coloca um denominador comum nisso aí. A sua lembrança é muito oportuna, é bom a gente voltar mesmo. Vamos voltar até um pouco mais. A gente precisa saber que a propaganda, a maledicência, a indústria do boato, qualquer que seja a tecnologia, é um aliado indispensável, necessário a toda campanha de extermínio, de preconceito, de intolerância, de segregação, de discriminação e mesmo de assassinatos. Vamos pensar no antissemitismo, por exemplo, que se valeu muitas vezes de ferramentas como aquele livro, Protocolo dos Sábios do Sião. Aquilo era uma ferramenta essencial para que ganhasse alguma adesão esse tipo de campanha. Mas nós não podemos dizer que o antissemitismo devesse ser atribuído às tipografias, porque um livro é feito na tipografia. Assim como não podemos dizer hoje que a internet ou a imprensa provoquem o linchamento. Eu tomo muito cuidado com esse tipo de formulação que às vezes a gente encontra. Da mesma maneira, o Molica foi muito feliz ao lembrar da escravidão, que tornava a tortura em praça pública um rito habitual. Habitual porque do hábito, normal porque da norma. Isso junto de propaganda difamatória, de fanatismo, de totalitarismo com cara de propaganda, acaba dando nessas coisas. Então, eu vejo que, sim, houve um boato nas redes sociais, sim, nós devemos exigir que todos aqueles que postam qualquer tipo de comunicação, sendo jornalistas ou não, tenham mais responsabilidade, adotem parte, pelo menos, da ética da imprensa. Nós devemos exigir que as pessoas que olham coisas
na internet saibam duvidar do que leem, do que veem, assim como duvidam de forma saudável da imprensa, mas o nome da vítima desse linchamento não foi divulgado. Era um retrato falado, era uma fagulha que encontrou um ambiente propício a um incêndio e resultou nessa tragédia. As pessoas estão, sim, eu concordo com o que foi dito, impacientes. A polícia é um exemplo do contrário do que deveria ser atitude civilizada, como regra geral. A justiça é muito lenta, não fala a língua das pessoas, não há a quem recorrer. Tudo isso é verdade, o ambiente é muito perigoso e agora o cuidado deve ser redobrado. Nós vamos fazer uma breve pausa, vamos tratar dessa questão do comportamento ético da imprensa logo depois do intervalo. O Observatório da Imprensa está de volta. Nesta edição, tratamos dos casos de justiçamento ou injustiçamento incitados através das páginas da internet. O repórter do Diário do Litoral, do Guarujá, cobriu o caso desde o início e faz um alerta aos provedores de conteúdo locais. Foi criado todo um clima de temor, de medo, e naquele sábado, à tarde, em que a Fabiane vai buscar a sua Bíblia na casa de uma amiga e está dirigindo para a sua casa, e alguém a reconhece como a suposta sequestradora, já estava criado totalmente um ambiente hostil, um ambiente violento, um ambiente um julgamento, um pré-julgamento e uma afirmação de um boato que não era verdade. Então, nós aqui na redação discutimos isso ao longo dessa semana do caso, já havíamos discutido isso antes a respeito dessas páginas e eu acredito que elas prestem sim um serviço interessante à sociedade, à população que não tem voz, à reclamação, os problemas diários das cidades. Só que quando elas se propõem a prestar um serviço jornalístico, elas falham porque se trabalha com a tentação da afirmação e não da verificação. Se trabalha com a tentação do sensacionalismo. Só que a informação é uma coisa, um boato é uma coisa e a notícia é outra. E o grande erro, o grande equívoco dessas páginas que pretendem colaborar com a produção de conteúdo é justamente quando elas saem da esfera da informação e passam a trabalhar a notícia sem critérios, sem metodologia. Renato Janine Ribeiro, você não é propriamente um jornalista, uma figura midiática, professor de ética jornalística no curso da SPM. E tem aqui uma questão que foi trazida pela telespectadora Karina Pinto, pelo Twitter. O portal errou ao publicar o retrato falado sem consultar a polícia. Quer dizer, tem aí essa coisa fácil, né? Não, pega um retrato falado e diz que que já pode ter acontecido há muito tempo, ou feito na hora, e diz, olha, esse é o culpado ou a culpada e vamos atrás dela, né? Quer dizer, a sociedade se desenvolve muito num sentido de tecnologia, retratos falados e tal, e, de repente, esse avanço é um retrocesso, não é? O que acontece, Dines, é o seguinte, tem avanços tecnológicos que são muito bons, o Molica se referiu à internet, ao específico dela, é muito bom, já o e-mail é muito bom, mas veja, por exemplo, no tempo de você mandar uma carta para uma pessoa, se você quisesse mandar uma carta desaforada, você ia escrever num papel, colocar num envelope, ir até o correio, selar, tudo isso tinha uma demora e você podia pensar melhor enquanto fazia isto, ao passo que eu recebi já muitas vezes e-mails, até de amigos, etc., meio irritados e mandados no susto, no instante, coisas que eles não teriam feito se pensassem um pouco mais. Agora, isso é uma coisa, uma pessoa. Quando você posta para o mundo todo, como você pode fazer numa rede social, é muito mais preocupante. A gente nota, por exemplo, nas mensagens, nos comentários que foram passados no começo do programa,
por exemplo, foram escritos muito rapidamente, com muitos erros de português, sem nenhuma pontuação. É tudo feito, de certa forma, na ânsia de vômito, quase. Quer dizer, as pessoas fazem tudo isso sem uma reflexão, sem pensar, sem dar um tempo. Isso é muito facilitado pela fantasia do tempo real e pela realidade tecnológica da internet. Esse retrato falado foi postado, foi enviado aparentemente por alguma pessoa que frequenta essa página Guarujá Alerta, e os administradores tiveram absoluta irresponsabilidade de publicar isso sem nenhuma checagem. Na verdade, o próprio rumor que eles tinham divulgado já era uma coisa meio preocupante. Eu acho que isso coloca, além da questão legal, quer dizer, qual a responsabilidade, qual o crime que as pessoas cometeram e pelo qual devem ser, enfim, ouvidas, eventualmente processadas, mas coloca também a questão ética. Você não pode alarmar as pessoas sem base em nada. Você não pode incitar ao ódio. Imagina o que é uma pessoa mandar um retrato falado de uma outra ocasião, de uma ocasião do Rio, 2 anos atrás, para uma questão no Guarujá. Isso é maldade pura. Quer dizer, uma coisa dessa não tem nenhum tipo de justificação, não é compreensível. Quando que não é desculpável, não é, mas não dá sequer para compreender isso, porque choca porque chega no ponto daquilo que é um desafio tremendo para o pensamento hoje ainda, que é a existência do mal. E se alguém quer simplesmente causar mal a uma pessoa, e por esse jogo de paradoxos, ele acusa de satanismo a pessoa que ele está justamente, de certa forma, destruindo. Então, há uma coisa muito chocante na violência, eu acho que a gente tem muitos aspectos nisso, tem a violência do populacho linchador, mas tem a violência dos que incitaram a isso, que é uma questão até mais preocupante, que não sujaram as mãos, mas incitaram. Eu acho isso muito sério. Fernando, na sua vivência num jornal popular como o Dia, que é um belo jornal, tem uma tradição boa, tem uma equipe de repórteres extraordinária, né? Mas você sente esse pulsar da revanche, da vingança, quer dizer, as pessoas cobrando, o jornal tá muito complacente, tem que não sei o quê. É engraçado que hoje o que eu sinto é até um efeito contrário. Muito na decorrência das manifestações do ano passado, e ali se potencializou um questionamento dos jornais, da mídia, né, da mídia burguesa, do monopólio da mídia, enfim. Então, há um questionamento, inclusive em setores ligados até alguns setores da academia, pessoas que, enfim, profissionais, liberais, professores, que acusam, ao contrário, os jornais de incitarem, os jornais de protegerem, os jornais... Eu tenho comprado algumas brigas, né, em relação a isso, dizendo, olha só, calma. Mas isso junta, isso pode ser ligado, melhor dizendo, a um outro processo de afirmação. Hoje as pessoas... eu acho ótimo que as pessoas tenham mecanismos para se expressar que não dependam apenas daquilo que o ministro Sodré chamava de monopólio da fala. Acho ótimo que elas não dependam só de jornal, de televisão, de rádio. Agora, quando você nega jornal, televisão e rádio de uma maneira absoluta, isso gera um processo muito complicado. É um processo quase de justiçamento da informação. Você vê os casos de agressões a jornalistas que houve nessas manifestações. Hoje mesmo coloquei no Facebook uma página do Black Bloc do Rio. Foi na época daquele leilão de Libras, se eu não me engano, aqui na Barra da Tijuca. E aí os manifestantes, identificaram um jornalista, não sei se está Globo, um repórter de televisão, então você pega na página, pega ela, bate nela. É aquela mocinha de cabelo, quebra o equipamento dela, ela precisa apanhar. E isso você está lidando com pessoas, você não estava lidando com os pobres do Guarujá. Então, há um sentimento de vingança que eu acho que perpassa a sociedade brasileira e a mídia, repito, temos muitos pecados. Jornais, temos pecados históricos. Agora, eu acho que hoje exercemos uma mediação nesse processo. Eu acho que é uma mediação importante, é uma mediação relevante, e você não vê linchamento. Como eu estava comentando contigo no intervalo, quando o Tim Lopes foi assassinado, e algo que machucou muito a categoria, o Tim Lopes era uma pessoa queridíssima na imprensa carioca, em nenhum momento você viu os jornais ou os jornalistas gritando, tem que pegar esses caras, tem que matar, tem que torturar.
Não houve isso. Isso nem em mesa de bar. Não só não foi publicado, não foi divulgado, mas também em mesa de bar ninguém falava isso. Era pegar, prender, julgar, condenar. Eugênio Butti, tem aí uma coisa que me chama a atenção, que, no fundo, essa experiência que nós vivemos e estamos revivendo com os 50 anos do golpe, a experiência da ditadura, da tortura, do desaparecimento, isso não deixou uma marca na sociedade de hoje? Quer dizer, não, tudo bem, a gente prende aí uns comunas e dá uns apertões e mata, e desaparece o corpo. Quer dizer, é um justiçamento, né? Um coronelzinho, naquela época eles eram tenentes ou capitães, não é? E faziam lixamentos entre eles, não é? Exclusivos. Como é que você vê essa relação com esse passado horrível e recente, né? Eu acho que essa relação é direta. No meu modo de ver, se há um lugar em que o presente bate continência para o passado, esse lugar são as delegacias no Brasil, são os submundos, que são múltiplos, das ações da polícia militar também, que no cotidiano tortura pessoas. A tortura não está varrida do Brasil, ela não é um expediente que ficou preso ao passado e que foi abandonado. Virou uma técnica de investigação. Está aí o caso do Amarildo, que talvez seja o mais visível, que tudo indica que ele reúne tortura, assassinato e ocultação de cadáver. Então, essas práticas que se mantêm para horror de todos nós, elas certamente irradiam uma mentalidade para as mais diversas camadas da população brasileira. Elas estimulam a mentalidade de que a justiça é pegar e matar. Elas ecoam, às vezes, nos programas sensacionalistas, esses programas policialescos de fim de tarde, que tratam os suspeitos como criminosos, e especialmente os suspeitos pobres, são tratados como alguém que merece mais do que a exposição indevida, a execração pública. Já constroem um ânimo favorável a tudo isso. Você junta isso a inoperância, a lentidão, a morosidade da justiça e a truculência e o despreparo das mais diversas forças policiais, nós temos o quadro que nós temos. O cenário é de que isso deve piorar, porque o contraste está aumentando, a reação do Estado não se faz sentir, uma reação positiva, então é uma situação bastante difícil. Renato, um colega seu, professor Eduardo Haddad, da Universidade de São Carlos, aí pertinho, em São Paulo, ele manda uma pergunta aqui que eu acho interessante. Ele levanta uma questão. Só criticar e demonizar ações violentas é o máximo que a grande imprensa pode fazer? Bom, eu creio que, não sei se eu entendi perfeitamente a pergunta, mas eu acho que há um papel ético, uma responsabilidade que tem quando você recebe da sociedade, seja via compra dos exemplares do jornal, enfim, você recebe essa liberdade, esse poder, que é o poder que a gente chamava antigamente da pena, de escrever, de falar, como na mídia televisiva, no rádio, há uma responsabilidade que surge porque o que você fala afeta muitas pessoas. Não estou dizendo que a gente, ao falar na TV, decida o que as pessoas vão fazer, mas quando existe muita coisa na mesma direção, isso acaba tendo um papel educativo para o bem ou para o mal. Então, eu penso que demonizar é a pior solução, quer dizer, produz reações de ódio, reações muito primitivas, muito passionais, muito agressivas. Então, em vez disso, deveria haver um cuidado maior. Por exemplo, no Brasil se confunde muito explicar um fenômeno e justificar esse fenômeno. Muitas vezes a gente tem que explicar. Há muitos trabalhos que foram feitos, o artigo do José de Souza Martins no Estado de ontem é um artigo
muito interessante. O Observatório tem publicado na internet várias tomadas de posição sobre esse assunto. Então, é importante tentar conhecer, até para tentar enfrentar questões que são difíceis. Então, creio que demonizar é a solução muito fácil sempre, e acredito que alguém tem o poder de falar para os outros, não deveria sacrificar tão facilmente sua responsabilidade pela influência que possa ter. Fernando Molica, mas ainda com essa pergunta do professor Haddad, lá de São Carlos, o que a imprensa podia fazer? Quer dizer, ficar... se assumir como educadora, aí ela vai ficar chata. Eu acho que assim, não dá para a imprensa assumir funções que são do Estado, que são de outras esferas da sociedade. Agora, há algumas discussões que eu acho interessantes. Por exemplo, a publicação de nomes de suspeitos. Isso é uma questão, se não me engano, tem um jornal em Minas que há alguns anos aboliu a publicação do nome dos suspeitos. Claro que você vai chegar, então, você não vai dizer, então, que o ministro tal é suspeito daquilo. Tudo é muito complicado. Então, você não vai dizer que o diretor da Petrobras, o ex-diretor, é suspeito, que o Collor, na época, era suspeito. É complicado. Como é que você vai hierarquizar e definir nesses casos? Agora, nesse caso do crime comum, não me interessa saber se o nome do sujeito que matou a mulher, o suspeito de ser acusado de matar a mulher, se ele se chama José, João, Joaquim. É importante dizer, houve um crime, a mulher foi morta, a polícia prendeu o suspeito, é o marido, ou o suspeito... Enfim, ou há um suspeito preso, ou há um suspeito... Enfim, eu acho que essa é uma discussão que eu acho interessante, que tem que ser tomada de uma maneira meio coletiva dos jornais, ou não. Os jornais podem também tomar assim. A partir de hoje, a gente toma uma posição, não vamos publicar nomes de suspeitos. Porque a própria publicação de nomes gera... Claro, um constrangimento que você nunca mais se livra. O teu nome publicado no jornal como suspeito de qualquer coisa é muito complicado. Então, eu acho que esse é um papel, eu acho que é uma discussão, repito, já melhorou bastante. A gente, há algumas poucas décadas, publicava fulano de tal que matou, hoje já é suspeito, suposto. Até com medo de processo. Né? A gente também, como a desigualdade social brasileira também ajuda muito isso, né? Porque como o pobre, de modo geral, não vai recorrer à justiça, então é mais fácil acusar o pobre, é cruel, isso é muito cruel, você acusar o pobre de ter cometido um crime, a probabilidade de ele vir te processar por calúnia, injúria, é muito pequena. Mas a imprensa já melhorou muito, muito mesmo, assim, me orgulho disso, como jornalista, com já algum tempo aí de estrada. Mas eu acho que há outras discussões que podem ser feitas, que seriam muito interessantes. Vamos fazer mais um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que analisa a escalada da violência nas últimas semanas, ampliada pelas mídias sociais. Renato, nós temos aí, estamos muito focados na realidade brasileira, não é? Mas tem aí uma coisa que é interessante, que é o interesse do cinema americano pelo linchamento. Não é? Filmes de faroeste, o clássico do cinema americano que criou a arte cinematográfica do David Griffith, Nascimento de uma Nação, é um filme que aliás é um filme meio acrítico, sobre linchamento, sobre a Ku Klux Klan, não é? Que é uma entidade fascista, racista. Em suma, a história do cinema, toda ela está marcada, não apenas no faroeste, mas filmes de detetives e filmes sobre a Segunda Guerra. Está ali, o linchamento está muito presente. E isso não conseguiu ser extirpado, não é? Como é que você vê essa possibilidade a arte, não é? Ter entrado nesse assunto e não conseguir preparar o ser humano para ficar melhor, para ser melhor? Isso para mim é uma pergunta muito interessante, porque toca numa questão dos grandes filósofos gregos, por estranho que pareça, mas Platão defende a tese da mimesis, da imitação. Aristóteles a tese da catarse.
Uma grande questão sobre cenas de violência é elas têm um efeito mimético, quer dizer, elas levam as pessoas que assistem à violência a ter vontade também de praticar a violência, ou elas têm um efeito catártico, isto é, elas levam as pessoas que assistem a se aliviar pelo imaginário e sair de lá tranquilas porque não precisam da violência. Eu acho que essa questão cabe para dois tipos de representação que a gente vê no audiovisual, que são a violência e o sexo. Existe gente que quer um e não quer outro. Há uma passagem célebre de um romance do Rubens Fonseca, em que há uma pessoa que está encolerizada porque mostra sexo na TV, mas não vê problema nenhum em mostrar a extrema violência, né? Então, é uma questão boa. Em que medida a cena de violência leva você a imitar ou leva você a se aliviar? Eu tenho um pouco a tese, mas é uma tese otimista. A minha tese otimista é: a violência tem mais um efeito catártico. Quem vai ver um filme de bang bang, quem vai ver um filme de guerra, pouco provavelmente sai dali querendo repetir isto. E o sexo tem um efeito mimético. As pessoas hoje estão muito inspiradas por tudo que vem sobre novelas, TV, filme, a querer ter uma prática sexual. Mas é uma tese, é uma hipótese, não é uma tese. Até porque nós temos um episódio na nossa história terrível, que foi o do rapaz que foi ver o filme Clube da Luta, num shopping de São Paulo, e foi com uma metralhadora e matou várias pessoas. Era, sem dúvida, um louco, mas vamos dizer, o que detonou isso foi um filme de extrema violência, que foi o estopim dele, né? Mas, em princípio, eu acho muito difícil a gente dar uma resposta, é só uma coisa. Acho que é uma questão importante. Bolica, tem um estudante, o Pedro Santos, de Santa Maria do Pará, um pouquinho longe da gente aqui, mas ele levanta uma coisa que nós já mencionamos. Ele diz: pode haver algum tipo de punição contra o portal que publicou a notícia? Ele poderia ser obrigado a sair do ar? Ou isso seria censura? Bom, nós já vimos na reportagem que o responsável pelo portal está sofrendo um linchamento moral, porque eles avançaram, foram tão irresponsáveis que agora a coisa está se voltando contra ele. Como é que você vê isso? Olha, ele tem uma punição, quer dizer, nenhum de nós está livre de ser processado por injúria, calúnia e difamação. Então, isso aí são crimes que nós, jornalistas ou cidadãos, qualquer pessoa, ninguém está livre disso. No caso desse portal, se for avaliado que ele, de alguma forma, estimulou essa violência ou que sua irresponsabilidade, ou divulgar um caso que não havia o tal caso da bruxa, enfim, não tinha bruxa nenhuma e aquele retrato falado não era... Não é. Né? Isso é passível de punição legal. A questão da censura é outra história, porque a Constituição brasileira não prevê a censura, que não impede o judiciário de praticá-la. Mas a Constituição... Com muita frequência. Com muita frequência. Mas, enfim, não prevê a censura. Agora, você pode ter punições. Agora, eu tenho um novo, não sei se o Marco Civil da internet, recentemente promulgado, se ele prevê algum tipo de punição. Mas, no caso, você tem uma punição, você não vai tirar um jornal de circulação, por analogia, né? Eugênio Butti, isso nos conduz a uma questão que é, digamos, a razão de ser desse programa e do projeto do Observatório da Imprensa, o site e assim por diante. Quer dizer, é a crítica, né? Quer dizer, a mídia, a imprensa, os portais, os jornais, as rádios, TV, elas têm que ser criticadas, elas têm que ser observadas, elas têm que ser enquadradas. Isso não é um atentado à liberdade de expressão, não é? A questão da autorregulação, que ainda está na Inglaterra, ainda não foi implementada definitivamente, mas já prevista, é uma forma de você controlar esses instintos. Porque o que os tabloides ingleses fizeram foi um linchamento moral também de celebridades, não é? Com os hackers e não sei. Bom, em suma, o assunto da autorregulação, ele aflora naturalmente quando a gente trata de um caso como esse. Aflora, mas vamos nos lembrar, o site em questão, onde surgiu o Retrato Falado, talvez não possa ser qualificado exatamente como uma redação jornalística. E as pessoas que escreveram aqueles posts que a gente viu no começo do programa, muito menos.
Quando nós falamos em autorregulação, nós estamos falando de uma decisão voluntária de jornalistas profissionais, de veículos de imprensa que têm redações independentes e que se dispõem, por deliberação própria, sem atender a nenhuma pressão, mas espontaneamente, a adotar certos códigos, adotar padrões, adotar instâncias para avaliação de casos críticos que ajudam no aperfeiçoamento dos comportamentos jornalísticos. Mas isso não envolve toda a humanidade. E hoje, como bem diz o Caio Túlio Costa, professor de jornalismo, toda pessoa tem poder de mídia, mesmo que ela não seja jornalista e tudo mais. O problema que nós estamos percebendo agora é que a pessoa tem poder de mídia, mas não aprendeu ainda a ter responsabilidade de mídia. Aquilo que você dizia, qualquer um pode comunicar qualquer coisa para o mundo inteiro, potencialmente, não veio junto com uma noção de responsabilidade. Então, aí, o problema talvez não seja de autorregulação, que em alguma medida eu penso que é um caminho positivo, em alguma medida. Mas o caminho, nesse caso, talvez seja de uma educação democrática, uma educação que só pode vir junto com a vivência. Eu tenho certeza que as pessoas desse site estão com um drama de consciência terrível hoje, estão sofrendo por isso e talvez sejam responsabilizadas judicialmente de alguma forma à medida que evoluir o julgamento democrático, um julgamento justo. Então elas devem estar sofrendo, avaliando conduta e vamos lembrar também que pelo que mostrou a reportagem no início do programa e pelo que foi dito ao longo do programa, não foi ali publicada uma manifestação em que vinculava o nome da pessoa ao retrato falado de uma outra, dando nome à pessoa que foi vítima, a Fabiane, que foi vítima do linchamento e que terminou por morrer depois no hospital. Então, há mediações e há modulações para as quais a gente precisa prestar atenção também. Renato, estamos chegando ao final, mas só para lembrar, o caso da escola base, né? Quer dizer, a mídia linchou os responsáveis da escola, passados 20 anos, não é? Muito poucos dos jornalistas que participaram desse linchamento fizeram uma autocrítica, né? Uma avaliação. Não é? Esse é um caso exemplar de como o instinto, às vezes, jornalístico, né, de fazer justiça, de denunciar, defender a sociedade, leva a cometer injustiças tremendas. O caso da escola base é exemplar, dramático. Né? Como é que você vê isso? Concordo com você, Diniz. Acho que tudo isso pede, vamos dizer, um pouco mais de equilíbrio, de comedimento, de consciência da responsabilidade, mas eu queria voltar um pouquinho ao Guarujá Alerta. Tanto quanto eu sei, a rigor não é um site, eu não vi site, eu vi uma página do Facebook. E isso é diferente porque o próprio Facebook tira, se houver denúncias. Muitas pessoas denunciaram, a página continua lá impávida. E ao passo que quando você posta uma foto de mulher ou homem nu, pouquíssimas denúncias bastam para tirar a página, mesmo que seja um clássico da arte, como o quadro do Courbet sobre a origem do mundo, que na verdade é um sexo feminino esplendoroso. Então, de novo, volta uma coisa que me preocupa também nessa discussão, é uma intolerância maior com a expressão do sexo, mesmo quando é um sexo feliz, sem nenhuma violência, sem nada de violento, e uma aceitação maior da violência. Quer dizer, o Facebook não tira uma página que poderia ser tirada sem nenhuma formalidade legal, porque é assim que o Facebook funciona, ele tira você quando ele acha que você extrapolou alguma coisa, um pecado muitíssimo mais leve do que esse, e está deixando essa página. Eu acho que aí nós deveríamos perguntar, não só sobre o poder de uma empresa privada para fazer isso, e aliás é muito mais fácil fazer uma página no Face do que fazer um site, é facílimo, qualquer um faz em minutos, mas
coloca essa questão também de um duplo padrão, contra o sexo e a favor da violência. Acho que essa é uma coisa que há na sociedade e que acaba afetando. Quer dizer, o caso da escola base é acusação de sexo aos donos da escola, sexo com criança pequena, e a resposta foi uma violência desmedida contra eles. É uma sociedade, no fundo, apesar das fotos de mulher pelada para turismo internacional, é uma sociedade mais violenta do que sexy, talvez, a nossa. Molica, uma reflexão final, porque estamos aqui em cima do... Um minutinho para você. Você acha que nós estamos conseguindo, jornalistas de hoje, qualquer que seja a plataforma, nós estamos conseguindo melhorar a sociedade? Eu acho que sim, mas dentro das nossas modestas possibilidades, né? Eu acho que é um esforço da imprensa, há um esforço, inclusive de mercado, inclusive um esforço mercadológico. Em determinado momento, a sociedade, o público, o leitor passou a não gostar, a não querer mais aquele jornal. Um estudo muito interessante feito pelo SESEC aqui no Rio que mostra isso. Em determinado momento, o público, o leitor, passou a exigir um jornal de uma qualidade superior, uma qualidade, tanto que os jornais policiais que faziam tanto sucesso, a própria trajetória do dia, né, mostra isso. Agora, não é um esforço só da imprensa, é um esforço de toda a sociedade, talvez principalmente da questão da educação. Nós chegamos ao final desta edição, a edição reflexiva. Quero agradecer a presença aqui no Rio do jornalista Fernando Molica, em São Paulo, do professor e jornalista Eugênio Butti, do filósofo e inspirador desse programa, Renato Giannini Ribeiro. Na próxima semana, vamos apresentar mais um programa da série Chumbo Quente, sobre os 500 anos do golpe, dos 50 anos do golpe de 64. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.